Meu povo, eu queria saber por que tanta babação do general Mourão, do Hamilton Mourão, né, vice-presidente da República, quanto à questão do brilhante Ustra. Vira e mexe, né, quando não é o Bolsonaro, é o Mourão que vem com essas perturbações. Como eu vejo isso? Eu gostaria de entender, mas o que eu vejo nisso? O general Brilhante Ustra, ele foi condenado como torturador pela justiça brasileira. Então, quando alguém que representa o executivo, no caso Mourão e Bolsonaro, eles fazem uma exaltação a ele como se ele fosse um herói, né? Trazendo o passado para o presente, coisa desnecessária, eles fazem isso como uma forma de provocação ao judiciário. Ou seja, dizendo para o judiciário, vocês condenaram um herói de guerra. Vocês, tipo como se toda essa sujeira da ditadura, da época da ditadura, né, eles quisessem invalidar isso, eles quisessem modificar isso para trazer de volta ao regime militar. É por isso que você vê um monte de gente comparando escolas militares com escola pública. Ó, a escola pública está uma baderna, na escola militar é assim. Você imagina, cara, eu sinceramente, se eu fosse um aluno do século XXI, não queria ficar prestando continência a ninguém na escola, não. Escola é escola, não é Forças Armadas. Acho que Forças Armadas, quando você está é, obrigado, né, que eu acho que não deveria ser obrigado a pessoa servir a pátria, mas como você é obrigado, você ali vai ter que prestar a sua honra pela lei do teu país e tal, tal, tudo, até aí a gente entende. Mas você colocar isso para a escola, quando você não é militar, você é um civil que está numa escola onde quem é o único militar é o professor, né? Então, eu acho que você ficar prestando continência, você não sendo militar, acho desnecessário. Não que eu goste dessa escola do jeito que está hoje, né? Mas que eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar por serem pessoas educadas, por serem pessoas de respeito, não por pressão. Tudo que tem pressão significa que quando isso permanece, se torna um clausuramento, né? Se tornará no futuro uma opressão. Tudo que é pressão, para você viver hoje em dia sob essa pressão, no futuro vai se tornar uma opressão. É assim que eu entendo. Tá? Então, a nossa liberdade foi um preço muito caro. E aos militares isso é muito bom, né? Você ter para os militares, afinal são eles que têm as medalhas, né? 300 medalhas, nunca foram uma guerra, mas tem um montão de medalha ali. Deve ter até tampinha da Coca-Cola ali, daquelas do patinho do Mickey Mouse, do Pato Donald, mas não sei para que tanta medalha, né? Mas deixando essa questão de lado, isso convém muito ao militarismo, porque o militarismo toma o poder, né? Fica por cima da carne seca, promete proteção, sim, tá? Mas depois vai ter opressões, vai ter limitações. E muita gente que quer viver uma vida livre, né? Quer ouvir o som até tarde da noite, quer fazer um monte de baderna, não vai se sentir bem vai se sentir desconfortável nesse sistema. É, mas acha que vai dar certo. Então tá bom, vamos ali, a gente está indo, né, sendo levado, então deixa levar, vamos lá. Por mim, eu só estou aqui para dar a opinião mesmo, cara. Então, vira e mexe, desnecessariamente, o Mourão faz homenagem, assim como o Bolsonaro faz homenagem ao Carlos Brilhante Ustra. Gente, tem tanta coisa para ser homenageada aí, né? Lembro que o Bolsonaro homenageou o Carlos Alberto de Nóbrega, né? É engraçado que o nome parece, lembra o Brilhante Ustra. Carlos Alberto de Nóbrega, podia ser Carlos Alberto Brilhante Ustra de Nóbrega, né? E é engraçado que se eu já falei isso em outro vídeo, o Carlos Alberto, eu não aceitaria essa homenagem do presidente. Mas eu acho que por questão de desonra, ele não quis se expor nessa questão de que você tem uma um presidente está te chamando para te homenagear, você vai dizer, não, é complicado, é complicado. Eu diria não na lata, não quero. Por quê? Porque o Carlos Alberto, ele deu já entrevista dizendo que viveu na época da ditadura e foi ruim, assim como o Jô Soares. Eu só queria que o Jô Soares estivesse na Rede Globo fazendo sua programação e nessa época.
que ele tivesse saúde para estar falando dessa situação política, né? Eu queria, cara, eu queria que o Jô Soares é um cara muito centrado no que fala. Ele sempre fez, sempre falou as paradas que deveria ser dita, né? E para endossar tudo isso, eu queria uma Dercy Gonçalves também para poder dar as mensagens necessárias para os corruptos, né? A Dercy Gonçalves com aquelas suas palavras maravilhosas que a gente tem vontade de falar, mas não pode falar no YouTube, né? E também que a nossa fé não permite, mas que ela fez todo esse trabalho por nós, né? Que é a vontade que dá. Então, você tem aí uma coisa desnecessária. A Amazônia pegando fogo, as pessoas, o Pantanal pegando fogo, um monte de gente envolvida. O Brasil não faz nada, porque eu sempre falei da importância dos drones. Vocês podiam equipar os drones e filmar quem está atacando fogo dessa bodega, mas não fazem, porque não é do interesse. O interesse deles é culpar os índios, é culpar quem não tem culpa, é pagar índios para dizer que são os índios que fazem isso. Eles pegam uma coisa, uma meia-verdade e colocam como se que eles fossem culpados. Ah, mas o índio planta arroz, planta feijão, então ele queima. Tá, tudo bem, isso pode acontecer, mas eu creio que eles não tacam fogo, assim como aconteceu aí. Tem muita gente interessada. Tem garimpeiro achando que vai garimpar ali, só está sendo só ludibriado. A gente vê pelos canais de pessoas que são garimpeiros aí, os garimpeiros famosos aí no YouTube, você vê que eles apoiam esse governo, né? Você vê a boiada passando, o governo Salles, né? Você vê a boiada querendo passar essas leis, você vê tudo indo contra. Primeiro começou com aquela questão lá das ONGs que protegiam a floresta. Destruíram o processo ali de preservação. Aí agora passam leis e queimam a floresta, você vê que é tudo contra. E agora o Hamilton Mourão, ao invés de fazer o trabalho dele, ele para disfarçar, para não trabalhar, ele fica fazendo essas homenagens para provocar o judiciário, né? É uma provocação para desvirtuar a mídia. São estratégias de guerra isso, né? Estratégia de guerra que eles pensam que são estrategistas, mas são os bostes. Não tem estrategista nenhum aí. Não tem estrategista. Isso não é estratégia. Para mim é cagada o que estou fazendo. Não protege o país, né? Infelizmente, e ficam nessa bobeira. Ficam nessa bobeira para distrair a população. E o povo fica, olha, mas ele fez uma homenagem, eu quero saber, o cara já está morto, cara. Nem saco mais tempo no cara para vocês ficar babando aí, puxando. O cara já está morto. Então fica essa babação, né? Essa bobagem. É desnecessário. Tem tanta coisa mais importante para ser feita no país. Então esse câncer, né, que é essa ação que eles fazem, parece que o Mourão está copiando o Bolsonaro. Eles são farinha do mesmo saco, né? Então não podia esperar coisa melhor do que isso, né? Então, gente, é complicado, cara. Nós temos ministros que forjam o currículo, né? Mente no currículo. Ministro que não sabe escrever, né? Fala tudo errado, que ameaça o Supremo, né? E não dá em nada, que não deu em nada. A Constituição é cagada, cuspida e escarrada todos os dias, mas o exemplo claro de que você pode fazer o que quer e bem entende do país, porque eles se protegem, né? A justiça fica com medo de ir contra eles e serem ameaçados. Vira e mexe, alguém se aposenta, né? Vira e mexe, alguém inventa uma desculpa e se aposenta. Outros se aposentam porque estão com problemas, mas engraçado que só surgem esses problemas quando está num processo de bater de frente, né? Aí se sugere que o cara se retire delicadamente, por livre e espontânea pressão. Então, gente, o país que nós vivemos tem muita sujeira por debaixo, muita sujeira, muita coisa suja. E essas coisas que eles fazem para dar audiência, porque você sabe que na internet fica todo mundo doido com o dedo coçando para responder, mas responde as paradas e não pensa. Responde tudo assim na lata. É como se esses assuntos fossem questões que pudessem ser solucionadas em duas tecladas que você dá no seu celular e que você pudesse esclarecer tudo. Não, tem muita coisa enterrada aí, tem muita sujeira, muita coisa que
precisa de pessoas, cientistas políticos que sejam sérios, que sejam protegidos, né, para não serem mortos, que venham a falar sobre essas coisas, né? Que venham a mostrar realmente o fato. Mas até o momento, nós não temos equipe formada para isso. As pessoas estão com medo, as pessoas estão, que forem falar sobre isso são coagidas, e somem. Tinha uma moça aí falando sobre a Previdência, né? O sistema previdenciário aí, que não estava certo e tal. Já sumiu a mulher, já sumiu. Já sumiu. Eu acho que tinha que ficar batendo na tecla, sempre mostrando, mostrando, mostrando. Mas o povo vai, uma hora vai acender. O povo que tem a força. Porque eles não vão conseguir fazer tudo contra o povo todo. Se for só um Chico Mendes protegendo a floresta, eles têm como liquidar. É fácil para eles. Mas quando é o povo todo, como ativista, como observador dessa situação, aí, filho, vai ter uma hora que eles vão ter medo da gente. Vai ter uma hora que eles vão respeitar a gente. Pelo medo, né? Através do medo de uma revolução, né? Aí eles vão respeitar a gente. Infelizmente, nós vivemos no país das carteiradas, onde esses dias tinha um vídeo, um áudio aí de um policial que foi reprimido por fazer o trabalho dele, né? Porque ele multou uma vereadora aí e a patente alta lá reprimiu ele como se ele estivesse arrumando problema. É o país da carteirada, cara. É o país da carteirada. Então, esses políticos que estão nos representando, né? E tem uma frase muito interessante que diz que se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Então, é isso que nos representa. Essa é a cara do Brasil, né? São esses políticos. Essa é a imagem do que a gente tem aqui. Vamos ver, será que vamos ter no futuro algum presidente que realmente pense no país, que realmente não tenha telhado de vidro, que realmente possa, se existir uma esperança daqueles políticos que estão lá dentro, mas que são um equilíbrio, apesar de pouco, ainda fazem o equilíbrio para que não haja um desequilíbrio geral, né? Porque o desejo deles é mudar tudo, mudar a carteira de trabalho, oprimir cada vez mais o pobre, tirar os direitos, né? Eu não sei como, mas no nosso país hoje, as pessoas conseguem produzir, as pessoas conseguem ganhar dinheiro, por mais com toda a dificuldade, as pessoas conseguem ter uma dignidade. É essa dignidade que eles querem roubar da gente. As pessoas conseguem ter um orgulho. Sabe por quê? Porque o cara é pobre, mas o cara tem um carrinho, o cara tem uma casinha, não mora de aluguel, entendeu? Ele consegue desenrolar e ganhar um dinheirinho bom, fazer o churrasquinho dele no final de semana, ele consegue ir ao shopping, ele consegue às vezes comprar um carro bom, às vezes até igual ao que o rico tem. É isso que os políticos corruptos não querem, que a massa se tenha uma qualidade de vida melhor, porque se você tem uma qualidade de vida melhor, você vai dar mais um estudo melhor para os seus filhos, e no futuro os seus filhos vão concorrer nas melhores vagas com os filhos deles, com os netos deles. Exatamente, eles não querem, eles já estão planejando o futuro dos filhos e dos netos. Eles estão preparando o território deles, e nós, como nos desenvolvendo, né, e com mais gana de sucesso do que eles, né? Porque os filhos de muitos daí só quer saber de fumar maconha, né? Não quer saber de trabalhar. Já teve a vida boa, a vida toda a vida boa, né? Além de ser, às vezes, não quer saber de nada, só tem como obrigação estudar, né? Vai para a escola de carrão, aí ele estuda a escola, universidade pública, que o pai não precisa pagar, mas chega lá de carrão, tirando o direito daquele que às vezes não tem condições, né? Porque o pai do cara tinha condição, mas pelo carro você vê que o cara tem, tira o direito, né? Porque concorre à vaga e ganha, porque sempre estudou em escola particular. O pobre não estudou em escola particular, tem que se desembolsar dinheiro para pagar um ensino, um preparatório para poder concorrer àquela vaga. Mas a maioria já está ali, ó, benzão, sempre estudou em escola particular, chega com o carrão, e depois o paizinho dele vai preparar, o avôzinho dele vai preparar o que? O futuro dele, né?
O futuro é para dizer assim, ah, meu netinho trabalha na Petrobras, ah, meu netinho é médico, ah, meu netinho é advogado. Enquanto o filho do pobre só consegue ser vigilante, né? Às vezes não, o paizinho não tem condição ali de pagar os estudos e o cara se vira, luta, 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 mas ele tá lutando sem luva, ou ele está lutando na luta errada, ele está lutando contra gigante. É mais difícil para ele. Então, quando esses têm a condição, às vezes ele não tem, mas vai dar a condição para o filho, a condição que ele não teve, ele vai se empenhar mais. Aí o filho dele concorre lá e toma a vaga do filho do bacana. É isso que eles não querem. É exatamente isso que eles não querem para nós.